Olá, meu nome é Camille Halp, eu sou fotógrafa materno-infantil especializada em fotografia newborn e esse é o meu primeiro vídeo. Foi muito difícil fazer esse primeiro vídeo. Eu tinha ideia de fazer esses vídeos há muito tempo. Na verdade, tudo começou quando eu me tornei fotógrafa, quando eu comecei a estudar fotografia, e eu tinha amigos que estudavam fotografia também, pessoas que estavam começando e que tinham as mesmas dúvidas que eu, ou dúvidas aleatórias, e era muito difícil ter informação na época que a gente estava estudando. Então eu resolvi fazer um blog onde eu escreveria as coisas que eu estava aprendendo, as coisas que a gente estava compartilhando, para poder dividir com outras pessoas também, e até para eu ter um relatório fácil para procurar quando eu tivesse dúvida sobre alguma coisa. Bom, o blog ele foi pro ar, ele deve ter em torno de 2 postagens. Foi uma catástrofe. Eu não consegui seguir em frente com a minha ideia de fazer essas postagens, porque, bom, os problemas eram sempre os mesmos, né? Ah, não tenho tempo, não deu tempo, amanhã eu escrevo, hoje estou cansada, não tenho nenhuma foto para postar. Então eu decidi que eu ia deixar de lado, já que escrever era algo muito difícil, que demandava tempo, eu falei, não, vou fazer vídeos, que assim eu gravo, é mais fácil, coloco lá no YouTube e fica muito mais fácil para compartilhar. E hoje eu tive até o trabalho de ir lá no YouTube ver. Eu criei a minha conta no YouTube no dia 23 de agosto de 2009. 2009. Hoje é dia 5 de janeiro de 2016. Faz mais de 6 anos que eu criei essa conta e hoje eu tô fazendo meu primeiro vídeo. E essa foi a resolução pro meu ano de 2016. Eu vou fazer os vídeos, eu vou postar e eu vou tentar fazer toda semana. É muito fácil a gente ir postergando as coisas, né? Hoje eu tô cansada, amanhã eu faço, não deu tempo, chegou alguém na minha casa, sempre a gente tem alguma desculpa para postergar as coisas. Bom, eu posterguei por mais de 6 anos, mas agora eu estou aqui. E o que mais me motivou a fazer esses vídeos mesmo foi agora no final do ano de 2015, que o meu filho ele tem 3 anos, então ele tá lá no G3, jardim, né, maternal, e eles estudaram algumas profissões durante o ano, então no final do ano ele recebeu o caderno, eu recebi em casa o caderno das profissões, onde eles estudaram o que o médico faz, o que o dentista faz, o que o bombeiro faz, o que o fotógrafo faz. E algumas profissões que eles estudaram, coincidentemente, era fotógrafo. Então tem foto deles lá brincando com todas as profissões, e no final do livrinho eles contam o que eles querem ser quando crescer. E foi muito fofo, porque o meu filho, ele falou na escolinha, durante as atividades, que ele queria ser igual a mamãe, tirar foto de bebê. E eu achei lindo, porque eu não penso que meu filho possa ser fotógrafo, ou nem penso, na verdade, o que ele pode ser. Afinal, ele só tem 3 aninhos, né? Então, eu achei legal e eu falei, não, eu vou fazer os vídeos porque eu posso vir a ensinar alguma coisa para o meu filho, não só de fotografia, mas de objetivo de vida, de dedicação, ou ensinar ele a ser uma pessoa melhor e dedicada. Então, eu quero fazer esses vídeos com tanto carinho, com tanto amor, quanto eu quero dar para o meu filho. É como se eu estivesse fazendo esses vídeos realmente para ensinar ele alguma coisa da vida, por causa da minha vida, que sempre tem a parte boa, mas tem a parte difícil também, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, se eu falar alguma coisa que vocês não gostem, não fiquem chateados, mas essa sou eu, é o que eu penso, pode ser que eu pense coisas erradas, coisas que nem todo mundo concorde, mas eu quero poder ajudar não só o meu filho, mas a pessoas também que estão começando, ou pessoas que realmente só me ver. Tá bom, ninguém vai querer me ver. Mas eu acho que vai ser bacana. Então, hoje o meu primeiro vídeo vai ser para contar do começo. Eu quero contar como a fotografia entrou na minha vida. No final do ano passado, no final de 2015, eu palestrei no Newborn Secrets em Florianópolis, e eu falei um pouquinho sobre como eu comecei, e incrivelmente eu recebi vários e-mails, vários mesmo, gente, eu recebi quase 20 e-mails, é muito e-mail, eu fiquei até emocionada, porque as pessoas não me conheciam, nada, e foi super bacana, porque as pessoas me perguntavam
Como foi essa transição de profissão? Fazer a troca de profissão não é algo fácil. Como que é montar um estúdio quando se vai para casa do cliente? Como que aconteceu comigo? E eu acho que essa troca de experiência é muito válida, porque quando a gente começa, a gente não tem noção do que a gente vai passar. Porque a gente vê muitos fotógrafos renomados que estão lá com suas carreiras estáveis, sobrevivem da fotografia, tem cliente toda semana, a gente vê eles postando todo dia, e nossa, por que eles conseguem? Eu tenho tanta dificuldade. Mas a verdade é que nada acontece por acaso tão fácil na vida das pessoas. Mesmo esses fotógrafos renomados e que já têm uma estabilidade na fotografia, não foi da noite pro dia. Eles acordaram e hoje eu vou ser fotógrafo. E caiu um estúdio do céu cheio de clientes e bebês lindos para serem fotografados. Não, todo mundo teve um trajeto e eu acho que saber como foi esse trajeto nos ajuda a não desistir. A gente consegue ver que, caramba, eles também passaram pelas mesmas dificuldades, então eu não vou desistir, porque eu tive muita vontade de desistir durante várias vezes. Então eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que pode ser bacana para algumas pessoas. Bom, eu sou engenheira eletricista e eu tenho várias formações nessa área. Eu sou técnica em eletromecânica, sou tecnóloga em automação. Eu comecei a fazer engenharia fora do país, voltei para o Brasil, terminei a engenharia, trabalhei 9 anos com a Petrobras. Então eu tinha uma carreira muito estável. Eu me tornei engenheiro pleno muito antes da minha idade ou do meu tempo de formação, como normalmente acontece. Então estava tudo muito bem, eu tinha uma carreira estável, eu tinha um bom salário, estava tudo muito lindo, muito ótimo, mas eu não estava feliz. Na verdade, eu acho que essa é a história que todo mundo passa, né? Ninguém resolve fazer... É difícil quem resolve fazer fotografia já na primeira faculdade, ou principalmente quando não se vem de uma família de fotógrafos, né? Então, eu acho que a insatisfação com a primeira profissão é o que leva as pessoas a tornarem-se fotógrafos. E eu já gostava muito de fotografia, então eu fui aperfeiçoando, fui autodidata por muito tempo, até que chegou num ponto que eu não consegui mais, e eu fui fazer um curso de capacitação profissional, muito bacana. Quando eu terminei esse curso, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. E durante muito tempo eu fui levando a fotografia em paralelo com a engenharia. E durante muito tempo mesmo. Então, e era assim, eu cheguei num ponto que eu tinha muito trabalho. Então eu passava durante a semana, eu trabalhava na engenharia, de noite eu tratava foto, respondia e-mails, e final de semana eu fotografava muito. E eu falei, eu acho que eu cheguei num ponto que eu preciso escolher. E é óbvio que eu ia escolher a fotografia. Nessa época eu era noiva, e essa pessoa, ela me incentivou muito. Não, vamos lá. Eu sei que no começo é difícil, mas vamos lá, eu te ajudo. Eu vou levando as contas da casa no começo, até você ter uma estabilidade financeira. Eu já recebia por isso, porque eu já trabalhava com a fotografia. Eu tinha muitos clientes já. Muitos assim, que me tomavam todo o meu tempo vago. Mas no momento que eu decidi largar a engenharia para ir para fotografia, aquele durante semana que era ocupado para mim ficou vago. E tudo aquilo que eu tinha só no final de semana para fazer não preenchia a minha semana. Então aquilo que era muito acabou virando pouco. E era difícil entrar novos clientes, porque antes eu não tinha real necessidade de captar cliente. Eu tinha os clientes que vinham, até porque eu não tinha nem tempo mesmo para fotografar. E eu me vi num momento que eu precisava fazer captação de cliente. E eu não sabia fazer captação de cliente, eu não sabia. E não apareciam, e parece que quando a gente precisa, as coisas vazam pelas mãos, né? Parece que até os poucos clientes que eu tinha sumiram, foi um momento muito difícil. Então, com isso, acabou gerando uma crise financeira na minha casa. Esse meu noivo, na época, no começo não estava dando conta, é isso que a gente passou uns 2, 3 meses nessa situação. E daí começaram as brigas, aquela insatisfação, nananã. O relacionamento começou a declinar e muitos problemas, até que a gente se separou. Então eu tava literalmente na merda, porque eu já não tinha mais emprego, eu não tinha noivo e eu descobri que tava grávida. Então foi assim,
Difícil, muito difícil. Mas nem tudo está perdido. Eu voltei a procurar emprego na engenharia. Como eu estava muito animada para voltar para engenharia, eu mandei 2 currículos. Tipo, vontade nenhuma de voltar para engenharia, mas um desses me chamou, eu fui fazer a entrevista, e já na entrevista, antes dele começar a falar as coisas, eu falei assim, ó, é o seguinte, a gente pode até conversar aqui, mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar pra você que eu tô grávida, então se você não quiser, a gente já termina o papo aqui, não precisa nem continuar. E eu me lembro até hoje, o jeito que ele era japonês, né? Ele me respondeu assim, mas você tá grávida? Mas qual o problema? Mulheres engravidam mesmo. E foi super engraçado. Então eu voltei para engenharia nesse período que eu estava grávida, até porque eu precisava de uma estabilidade para ter o meu filho, né? Então eu trabalhei nesse período de gestação, trabalhei na licença maternidade e quando terminou eu coloquei uma meta na minha vida. Eu vou ser fotógrafo profissional e eu vou viver disso. Eu vou viver disso. E graças a Deus e ao meu esforço também, deu certo. Depois que meu filho nasceu, hoje ele tá com 3 anos, ele vai fazer 4 agora em abril, eu não precisei mais voltar para engenharia. Hoje eu sobrevivo da fotografia, eu sustento a minha casa, o meu filho, eu consigo dar tudo que é necessário, dar as regalias que ele quer também, e tá tudo indo muito bem. É claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer aperfeiçoar nosso trabalho, eu gosto muito das fotos que eu faço, mas eu não acho que elas são perfeitas, eu ainda acho muitos problemas nela, e a cada dia a gente está estudando e aperfeiçoando para que isso melhore. Então, a troca de profissão realmente não é fácil, é difícil você chegar num ponto de dizer, eu vou trocar, e na hora que troca, não é fácil, a gente tem que se dedicar muito. Então aí eu tive que começar a estudar administração, financeiro, captação de cliente, marketing, coisas que antes não precisava. Os poucos clientes que apareciam era o suficiente, né? Então não foi fácil. E eu cheguei num ponto, quando meu filho estava para completar 1 ano, eu não conseguia mais ir na casa dos clientes. Era muito cansativo. Era uma mudança que a gente faz para ir, a gente coloca puff, coloca mala, coloca um monte de cesto, as coisas vão e na hora de voltar parece que volta duplicado, né? Além do xixi, cocô. Então, era muito difícil, eu tava muito cansada, muito trânsito em São Paulo. Eu chegava para fotografar muito cansada, quando eu chegava de tarde em casa eu tava muito cansada, eu tinha que dar atenção pro meu filho. E era tudo muito complicado, eu ficava até madrugada tratando foto, respondendo e-mail. E eu falei, não, eu quero continuar, eu gosto muito da fotografia, mas desse jeito não dá. Eu tô me desgastando muito, eu preciso mudar. Então foi em junho de 2013, eu montei o meu primeiro estúdio, que é aqui perto da minha casa. E eu tive muito medo, porque eu escutava muito dos meus clientes dizendo assim, eu só te contratei porque você vem em casa. Eu escutava direto isso, direto. E eu tenho uma amiga, a Bruna, ela é fotógrafa também, e nós fomos num evento de fotografia nesse mesmo ano de 2013, e tinha uma palestrante lá nesse evento falando sobre fotografia de recém-nascido, e ela falou assim, eu ia na casa do cliente, mas depois eu comecei a trabalhar na minha casa porque os clientes pediam para vir até mim, eles queriam que vir até o meu estúdio, até o meu lugar ou a minha casa. Então foi onde ela sentiu a necessidade de abrir o estúdio porque só na casa dela não estava dando certo. E eu falando com essa minha amiga, Bruna, será que é verdade isso? Porque eu não tive um cliente até hoje que pediu para vir até mim. Eles dão graças a Deus que eu vou até eles. Eu não sei não, acho que isso tá errado. E a gente se questionou sobre isso. Hoje a Bruna também tem um estúdio e tá indo tudo muito bem e a gente sabe que realmente isso funciona. Eu montei o estúdio e eu falei assim, bom, num primeiro momento eu vou falar que eu fotografo no estúdio. Se eu perceber que o cliente tá se desviando, que ele não vai fechar, eu falo que eu vou até eles, para não perder o cliente. Deu que nessas conversas, nessas primeiras conversas, sempre quando eu falava que eu tinha o estúdio, que eles tinham que vir até mim, eles nunca questionavam isso. Eles não questionavam. Deu, gente, será que... O que será que aconteceu? Antes eles davam graças a Deus que eu ia, agora eles não questionam isso? Daí eu comecei a mudar de tática. Bom,
já que eles não questionam isso, então eu vou colocar sempre vai aparecer pessoas que querem isso. Então eu vou colocar uma taxa. E eu lembro que na época eu acho que eu coloquei uma taxa de R$ 350 para quem quisesse que eu fotografasse em casa. E eu lembro que eu cheguei a falar essa taxa para umas 3 pessoas. Duas delas não pagaram a taxa e vieram até mim, e a terceira, acho que foi a única que acabou nem fechando, nem lembro o que aconteceu. Então eu falei assim, bom, então a partir de agora nem taxa tem. Eu simplesmente não faço mais na casa do cliente. É só no estúdio. Mas é claro que isso com o tempo mudou, porque existem clientes que realmente não vêm até a gente. Então eu ainda vou na casa dos meus clientes caso seja necessário. Mas eu prefiro fotografar no estúdio. E foi incrível, porque eu não tive essa dificuldade, porque eu tive muito medo mesmo de passar da casa do cliente para o estúdio. E foi muito tranquilo. As pessoas, elas gostam de vir até o estúdio, elas se sentem confortáveis. E pra gente é muito melhor, porque a gente está no nosso ambiente, a gente tem o domínio do ambiente, né? É diferente quando a gente vai na casa do cliente, a gente não tem o domínio do espaço. E foi muito positivo, foi muito positivo. O estúdio cresceu muito, tanto que hoje eu já não estou mais nesse estúdio, eu estou num estúdio maior e graças a Deus tá tudo indo bem. Então eu queria compartilhar com vocês esse meu início, como foi. É claro que tem os problemas e nos próximos vídeos eu quero conversar sobre isso, sobre como fazer planejamento, como fazer captação de clientes, dar algumas dicas da fotografia de recém-nascido mesmo. Aliás, se você gostou do vídeo, dá um gostar aqui embaixo. Se você não gostou, dá um não gostou também. Deixe seus comentários aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar que eu vou responder. Aliás, se vocês quiserem pedir alguns assuntos para a gente conversar, pode mandar, assim vocês me ajudam a criar novos vídeos, né? Eu quero falar sobre o meu trabalho mesmo, quero falar sobre como eu faço a fotografia recém-nascido, dar dicas das fotografias, como que eu faço tratamento, como que eu faço captação de cliente. E eu espero ajudar alguém, mesmo que seja uma pessoa, mesmo que esse seja meu filho daqui a uns 20 anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, semana que vem eu volto para falar um pouquinho mais. E é isso. Espero que vocês gostem e voltem a assistir. Beijo!